de mulheres. Vocês podem ficar de pé? Vamos começar esse momento tão especial, essa comemoração, misturada com adoração, misturada com comunhão, tudo junto. Que bênção estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem esse momento, essa tarde, para adorar ao Senhor em primeiro lugar, para fazer novas amizades, para conversar, para trocar, para se permitir. Amém? Vamos se permitir nesse lugar hoje. Vamos permitir que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe no nosso coração. Vamos permitir nos conhecer. Vamos permitir falar, expor, compartilhar. E que esse seja um momento de aprendizado entre nós, nesse lugar. Amém? Essa música ela vai falar sobre um amor imensurável. O amor que nós todas procuramos em algum momento da nossa vida. O amor perfeito que a gente procura muitas vezes no outro, mas que a gente entende que a gente só pode encontrar em Deus. Ele é o dono do amor perfeito. Só Ele tem o amor perfeito para nos dar. Então eu queria convidar você a cantar essa música. A gente vai começar pelo refrão e a gente vai declarar que eu conheci um amor grande e perfeito, o amor do nosso Deus. Vamos lá. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está o amor que me faz viver. Meu nome está escrito em suas mãos. Eu disse: imensurável amor eu tenho, que me atraiu, me salvou.
Sim, Jesus. Tua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Me amou primeiro, me amou perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Oh, oh, oh. Me amou primeiro, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Não mais escravo, agora herdeiro. Jesus me libertou. Erga a sua voz e diga: eu conheci um amor que eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora. Oh, 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 oh. Você pode aplaudir esse amor. Glória a Deus, que amor perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode cantar? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Aleluia. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz
Aplauda o nome do Senhor Jesus. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, família Rio. É uma alegria imensa tê-las conosco essa tarde de hoje. É uma alegria ver essa igreja cheia de mulheres, uma mesa farta, uma decoração bonita. E eu louvo ao Senhor pela bondade, né? A gente acabou de cantar sobre a bondade de Deus. Vamos se assentar, vamos descansar. E para começar, assim, enfim, né, vamos primeiramente agradecer ao Senhor. Vamos orar juntas. Amém? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por essa tarde de hoje, Senhor. Muito obrigada porque em mais um dia Tu revela a Tua bondade e a Tua generosidade sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada uma das mulheres que Tu trouxeste nessa tarde, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que por conta própria nosso desejo não é Te buscar, Senhor. Mas apesar da nossa rebeldia, Pai, Tu nos busca, Tu nos procura, Tu nos chamas pelo nome, Pai. Tu conheces cada uma de nós desde o ventre de nossas mães e estás conosco desde então, Senhor. Deus, eu Te louvo por essa tarde, Te louvo pelo privilégio que nós temos de estarmos juntas, mas pelo privilégio ainda maior, que é poder glorificar e louvar o Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que a gente possa se alegrar a cada dia em Tua palavra, não porque todos os dias são fáceis, Senhor, mas porque mesmo nos dias difíceis, nós sabemos que Tu és um Deus bom. Que a gente tenha a capacidade, Senhor, que a gente tenha a sensibilidade, Senhor, de mesmo em meio à tribulação, Pai, enxergar a Tua bondade e o Teu amor, Deus. Senhor, eu Te peço que venha sobre nós, Pai, que conduza esse culto, Senhor, que acalme o nosso coração, Deus. Que de fato nós possamos estar aqui com o propósito de buscar a Tua palavra, Senhor. Com o propósito de estar um pouco mais perto de Ti, Deus. Com o propósito de estar um pouquinho mais na Tua presença, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Prepara o nosso coração para a palavra que há de vir, Senhor. Abençoa a vida de Carol, que vai trazer a palavra para a gente essa tarde, Deus. E nos usa como mulheres, para que, de fato, nós possamos ser luz na vida uma das outras, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Minhas irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Uma boa tarde especial para todo mundo. Bem-vindas todas. Mas esse é um momento que a gente quer agradecer, é um momento que a gente quer dar uma lembrancinha para quem está aqui no Entre Nós a primeira vez. Então, se você, mesmo que já tenha vindo na Rio, nos cultos, em outros momentos, mas se você está aqui no Entre Nós pela primeira vez, eu vou pedir para você levantar a sua mãozinha para a gente dar um cartão de boas-vindas. Esperar com a mãozinha assim. Enquanto essas mulheres bonitas da nossa integração entregam um cartãozinho de boas-vindas a todas. Inclusive, hoje temos muitas visitantes. Algumas mulheres de Águazinha que a gente tem a alegria de receber para cultuar conosco essa tarde. Quem já recebeu o cartãozinho pode abaixar a mão. Quem não recebeu, continua com a mãozinha levantada. Aqui, gente, ó, aqui tem algumas mulheres que estão no cantinho. As que tá escurinho, não estava dando para ver, mas agora elas... Mais alguém? Pronto. É uma alegria enorme termos muitas mulheres hoje, muitas visitantes conosco. A gente sabe que o propósito do Entre Nós é ser rede de apoio e a gente só consegue isso com relacionamento, com comunhão. Então, é de fato uma alegria tê-las conosco essa tarde. E nesse momento de alegrias, enfim, queria trazer alguns avisos, né? Essa semana, esse mês, a gente está com alguns avisos muito especiais. O primeiro deles, eu vou pedir para o pessoal projetar aqui,
que é um evento que a gente vai ter dia 18, sábado, às 15 horas da tarde, aqui na Rio Prado. Um evento com Carlinhos Senegal, chamado Vencendo o Medo do Digital. Esse evento vai ser um evento muito bacana para todo mundo que tem interesse, de alguma forma, de se expor, de expor o seu produto, expor o seu trabalho através das mídias sociais, mas também para algumas mulheres que têm interesse de não somente expor um produto ou um trabalho, mas falar até mesmo da palavra de Deus, falar das suas ideias, falar enfim, das suas convicções no digital, usando o digital como uma ferramenta para os dias de hoje. A gente sabe que o impacto do mundo digital está cada vez mais forte e a gente pode usar isso de maneira, tanto de maneira mais inteligente, de maneira mais assertiva, mas também de uma maneira que a gente não precise, enfim, de uma maneira útil para a gente, para o nosso trabalho e útil, inclusive, para o reino de Deus, né? Então, se vocês quiserem se inscrever, as inscrições vão estar acontecendo pelo Simpla. E aí, o link está no nosso Instagram, no Instagram do Entre Nós. Tem uma taxa de R$25 e a gente vai servir um coffee break também. Porque como vai ser um período maior, a gente vai ficar aqui mais tempo, para pausa, dar um lanche e volta, para ninguém ter a desculpa de que não prestou atenção porque estava com fome. Vai ser no sábado, às 15 horas da tarde, dia 18, aqui na Rio Prado, inscrições pelo Simpla, tá certo? O nosso segundo aviso da semana é para convidar você, mulher, que já é membro da Igreja Rio, que já congrega aqui conosco no Entre Nós. Se você tem o interesse, a disponibilidade, o desejo de servir conosco no nosso ministério, procura uma de nós, procura uma das meninas da integração e entre em contato com a gente. A gente tem algumas demandas, hoje isso tudo, inclusive, hoje foi muito mais fácil organizar essa tarde, as mesas, a decoração, porque a gente já está com uma equipe de integração, com uma equipe para ajudar a gente em decoração. Mas se você tem o desejo de estar conosco e de nos auxiliar nesse trabalho, ser equipe do Entre Nós com a gente, procura a gente, que a gente tem muito carinho e tem algumas demandas e uma equipe que pode aumentar ainda mais, né? A gente acredita que o trabalho de Deus ele é feito a muitas mãos e quanto mais mãos, mais bonito, mais bem feito e mais pessoas podem ser alcançadas. E eu acredito que o último aviso, que a gente já deu um spoiler, já lançou aí em outros cantos, mas a primeira vez que a gente traz aqui para a gente é o famoso e esperado retiro. Então, vou pedir para o pessoal da projeção soltar o vídeo do retiro para a gente. Você já nos conhece e sabe da nossa proposta em sermos rede de apoio, mas agora queremos te convidar a ir mais profundo. No último ano, entre tantos encontros, aprendemos a acolher nossas diferenças e a apoiar umas às outras. Mas dessa vez, nós queremos te mostrar o que temos em comum. Mas como tantas mulheres podem ser semelhantes? É isso que descobriremos no nosso segundo retiro de mulheres do Entre Nós. O nosso retiro acontecerá no mesmo lugar do ano passado, aqui no Hotel Campestre de Aldeia, um lugar aconchegante e integrado à natureza. E será nos dias 26, 27 e 28 de maio. E você é nossa convidada especial para esse momento de conexão, aprofundamento da palavra, comunhão e, é claro, descanso. Você deve estar se perguntando o quanto vai custar esse momento inesquecível de pausa na sua rotina. Os 3 dias de retiro, com todas as refeições inclusas e diversas surpresas que ainda não podemos contar, irão custar um investimento de R$ 470, que podem ser parcelados em até 12 vezes. E se você é homem, se liga que o nosso retiro vai acontecer em maio, mês das mães. Nem precisa pensar qual é o melhor presente para dar, né? Para fazer a sua inscrição, entre em contato com a gente pelo número do WhatsApp que vai aparecer em qualquer canto dessa tela. E aí a gente te manda todas as informações. Ser semelhante é conhecer melhor quem está do lado e nessa relação acabar descobrindo um pouco mais
sobre si. Então, vamos descobrir nossas semelhanças juntas? Pronto, gente. Se vocês tiverem interesse de estar conosco no retiro, entra lá no link do Instagram, clica lá e entra em contato conosco pelo número do WhatsApp, que a gente passa todas as informações para fazer as inscrições, tá certo? Qualquer dúvida também podem me procurar no final, que a gente está à disposição. E vai ser um prazer tê-las conosco. Inclusive, acho que a gente já preencheu metade das vagas, então, se você quiser, não perde tempo. Boa tarde entre nós. Eita, tarde bonita da gota, tá ou não tá esse negócio, hein? Tá florido, tá bonito, tá animado. Estou muito feliz em estar aqui com cada uma de vocês, celebrando esse mês extremamente especial, que é o mês da mulher. E aí a gente está realmente animado e feliz por essa data, por essa celebração, pelo fato de você estar aqui. Esse é um grande motivo de celebrarmos e agradecermos ao Senhor. E eu não poderia deixar de destacar as nossas irmãs de Aguazinha. Estamos muito felizes, realmente. Sejam todas bem-vindas. Sintam-se em casa. Essa é a família Rio. Que vocês possam retornar mais vezes e que a gente tenha mais tempos preciosos assim juntos. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, nós iremos ler dos versos 9 ao verso 21. Gênesis, capítulo 21, dos versículos 9 até o versículo 21. Vamos lá. O texto diz o seguinte: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de ser seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, e se formou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento precioso. Muito obrigado pela vida de cada mulher, Senhor, que tu permitiu que estivesse aqui nessa tarde. Eu oro, Senhor, por atenção nesse momento, Deus. Que o teu Espírito Santo cative as nossas mentes, Senhor, a tua palavra, Pai.
Que não haja distrações, Senhor, que a nossa mente possa realmente ser conduzida pela Tua presença, Deus. Que a Tua palavra encontre destino, Senhor, como flecha em nossos corações. Que nós possamos ser desafiadas, Pai, e alcançadas pela Tua presença, Deus. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Me faz apenas uma garota de recados, Pai, porque que a Tua palavra seja conduzida aqui, Senhor. Que eu possa ser um mero instrumento, Pai, mas que o Teu Espírito fale no meu coração e no das minhas irmãs nessa tarde. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quem era Agar? Quem era Agar? Eu gostaria de fazer uma breve análise aqui e perguntar: quem aqui conhece alguém que tenha o nome por Sara? Levanta a mão. Se você conhece uma Sara, levanta a mão. Você conhece uma Sara? Foi quase o auditório inteiro. Alguém conhece uma Sara? Ótimo. Agora vamos fazer o inverso. Alguém aqui conhece uma Agar? Ninguém. Eu achei que alguém pudesse conhecer. Eu nunca me deparei nos meus anos de vida com uma Agar. Alguém conhece alguém que tenha o nome Agar? Eu também não. Quem era Agar? Ela não era uma mulher rica. Ela também não está listada lá nos heróis da fé. Ela não tem um livro com o seu nome. Ela sequer foi a personagem principal de uma história. Agar fazia parte dos grupos dos pouco notados. Quem sabe até, por vezes, dos invisíveis. Certamente a vida daquela mulher não foi uma vida fácil. Ela foi retirada do seu povo e ela foi conduzida a servir a sua senhora, que era Sara. E pela condição de serva que a cabia, ela acaba sendo envolvida em uma trama que certamente ela não teve a liberdade para escolher se ela iria aceitar ou não o que foi ofertado para ela. Eu queria que vocês percebessem que, sem a menor dúvida, os planos e os sonhos de Deus, eles são perfeitos. Só que os planos humanos não são assim. Existia uma promessa de Deus, existia um plano de Deus para aquela família que foi dado a Abraão. E tudo o que o Senhor afirmou se cumpriu na vida daquela família. Deus disse que por meio de Abraão daria uma grande descendência à terra. E que ele daria um filho a Abraão. E esse filho foi dado. Mas no meio dos planos de Deus entrou um plano humano. Sara disse: eu vou dar uma forcinha. Está demorando esse negócio, vamos ajudar. E aí ela coloca Agar na parada. E o que é que acaba acontecendo? Agar era serva de Sara. E naquela época, uma mulher que era estéril poderia ter filhos através da sua serva. Deus nunca abençoou a poligamia, mas era um costume da cultura daquele local. E já que Sara não podia ter filhos, ela queria ter filhos por meio da sua serva. E aí Agar engravida. Mas quando ela engravida, ela se sente poderosa. Sabe quando a mulher engravida e começa a se achar bonita? Começa nossa, que bom é isso aqui, eu estou gerando uma outra vida dentro de mim. E Agar começa a se sentir bem e começa a desprezar a sua senhora. Lembra que os planos humanos nem sempre saem conforme o esperado? Jamais Sara pensou que a sua serva iria desprezá-la. E aí começa a acontecer uma coisa que não acontece entre mulheres. Jamais. Aqui nenhuma tem isso. Uma rixinha. Né? Mulher não tem rixinha, não? Não. E aí começa uma rixinha entre as mulheres. Uma relação difícil entre as duas se estabelece. E nós acabamos de ler um trecho em que Sara decide colocar um basta e um ponto final nessa história.
Os cenários da vida de Agar mudaram rapidamente. Um belo dia, ela acorda pertencendo a uma família, pertencendo a um clã, pertencendo à sua senhora. E no momento seguinte, ela é conduzida a um lugar de deserto. Bem, eu queria que a gente identificasse que o deserto não é apenas um lugar físico. O deserto, muitas vezes, é um estado da nossa alma. E eu ousaria dizer que o deserto da vida de Agar não foi apenas quando ela colocou os pés naquela terra árida. Começou bem antes, quando Sara se dirigiu a Abraão e disse: rejeita esta escrava. Rejeita essa escrava. O deserto de Agar começou quando ela foi descartada pela sua senhora. Sabe, nós como humanas temos muitos anseios profundos. Mas eu ousaria dizer que um dos maiores anseios da nossa humanidade é a nossa necessidade de nos sentirmos pertencentes. De modo que quando nós nos sentimos rejeitadas, isso causa uma ferida tamanha na nossa alma, que é extremamente difícil nós conseguirmos lidar com tamanha dor. A rejeição é algo que desarticula a nossa saúde psicológica. Joga o ser humano num lugar de desvalorização. Muitas vezes, nós ficamos destruídas quando nos sentimos rejeitadas. Quando a rejeição bate à nossa porta, nós começamos a criar uma imagem distorcida sobre, de fato, quem nós somos. Começamos a ter a sensação de que somos uma espécie de monturo, de peso, de estorvo. Observem o que o texto diz. Sara se dirige a Abraão e diz: rejeite essa escrava. Agar não tinha mais nome. Agar não tinha mais valor. Agar não tinha mais identidade. E é isso que a rejeição faz conosco. Ela nos despersonifica. Quem é alvo da rejeição facilmente acredita em uma visão distorcida ao seu próprio respeito. Não consegue perceber de fato quem você é. Você começa a se achar pequena, a se achar inútil, a se achar um peso. O deserto de Agar começou quando ela foi descartada pela sua senhora. E pessoas que passaram por uma história de rejeição, que pode ser na sua infância, pelos seus pais, podem ser por filhos, por um cônjuge, por amigos. Essa é uma dor que todas nós estamos eminentes. Mas quando ela nos alcança em geral, ela nos deixa desorientadas. E o texto segue dizendo: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar e deu-lhe um menino, e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela saiu andando errante. Andar errante já é um grande problema. O que é andar errante? É andar sem destino, é andar sem saber para onde vai, sem ter onde chegar, é andar completamente desatordoada. Ela não tinha para onde ir. Ela dava um passo atrás do outro sem saber aonde chegar. E lhe restava apenas um pão e um odre de água. Se andar errante já é um problema na vida, tem muita gente que anda errante, né? Tem uma filosofia: deixa a vida me levar. É uma vida sem propósito. Se andar errante já é uma demanda e é um problema, imagine andar errante em um deserto. Andar errante em um deserto é, sem a menor dúvida, construir passos de um caminho de morte. Ela tinha um pão e um odre de água. Mas quem já ouviu aquela história, se tá ruim, pode ficar pior? Era tipo assim com Agar. Ela foi descartada, foi lançada ao deserto e ela se encontrou desorientada.
E por fim, o texto segue dizendo: tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque ela dizia a si mesma: assim eu não vou ver morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e começou a chorar. No deserto, Agar se desesperou. Essa mulher, ela se desesperou. Vocês lembram que eu disse que o deserto não é apenas um lugar físico, ele muitas vezes é um estado da nossa alma. O deserto é a materialização da desesperança. É o arquétipo perfeito para o fim das possibilidades. Ela foi lançada num lugar sem ter para onde chegar, apenas com um pão que já havia findado e um odre que já havia acabado. A última gota já havia sido consumida. Um odre para dividir para 2. Provavelmente ela até deu as últimas gotas para o filho e ele já estava agonizando na sua frente. Ela estava desesperada. Agora me digam se esses sentimentos eram apenas sentimentos de Agar no deserto. Sentimento de ser descartada, desorientada e desesperada. Eu acho que os desertos provocam muitas vezes isso em nós. Nos sentimos descartadas, perdidas e acabamos sendo conduzidas a uma instância de desespero. Sabe, se tem uma coisa que eu sei, é que todas nós iremos passar pelos desertos. E olha, não toma isso como uma palavra dura. Jesus mesmo nos disse: se acalmem, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições vão bater na minha porta, vão bater na sua porta. Os desertos estão postos para cada uma de nós. Esses sentimentos pelos quais eu acabei de passar da vida de Agar, talvez já tenha alcançado a você e a mim. Eu não sei se você está saindo de um deserto. De repente você pode estar no meio da tempestade de areia, passando exatamente por um. Quem sabe daqui a alguns dias você receba uma notícia dura e difícil. Como Agar, os cenários mudam. Os cenários mudam. Os tempos mudam. A nossa cultura muda. Os nossos valores estão mudando. Se as coisas elas são tão mutantes assim, como é que a gente pode passar pelas situações difíceis da vida? Ancorando em algo firme, sólido e imutável, que é a presença do nosso Deus. Eu queria conversar com vocês nessa tarde sobre o Deus que se revela no deserto. Porque nós temos um Deus que se revela em meio ao deserto. Prossigamos o texto. E eu queria que vocês observassem nesse texto 3 aspectos desse Deus que se revela. A primeira verdade do Deus que se revela no deserto é que Ele te encontra. Não importa qual seja o seu deserto, Deus sabe exatamente aonde você está. Imagine um deserto, não tem referência, não tem nada, só areia, areia, areia e monte. Aí alguém diz assim: me diz aí onde é que tu tá para te encontrar. Não, eu estou no deserto, aqui não tem latitude, aqui não tem longitude, aqui não tem referência. Mas Deus, Ele sabe exatamente aonde você está para te encontrar em meio ao deserto. Basta você olhar o texto. O texto diz: o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: o que tens, Agar? O anjo de Deus, preste atenção. Deus tem uma legião de anjos trabalhando para Ele. Não é um anjo de Deus, não é qualquer anjo. Lá em casa eu tenho certeza que tem muitos anjos trabalhando, porque os 2 filhos que eu tenho, eles trabalham dia e noite e dia sem parar um minuto sequer. Eles têm uma legião de anjos trabalhando na minha casa. Não é um anjo de Deus. O texto está dizendo o anjo de Deus. E aí teóricos vão trazer que essa é uma teofania. É uma expressão e uma aparição do próprio Deus àquela mulher. O Deus do deserto, Ele te encontra. E Ele te pergunta: o que tens, Agar?
Você realmente acha que Deus estava precisando das atualizações da vida de Agar? Claro que não, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Mas quando ele pergunta para Agar, o que tens, Agar? Ele está proporcionando para aquela mulher uma oportunidade dela falar. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas não existe escravidão maior do que a escravidão de não poder se expressar. Quando Deus encontra com aquela mulher, Ele permite que ela fale. Ele diz, abre a tua boca, destranca a tua alma, despeja o que existe aí dentro, fala para mim. O que tens, Agar? Agar poderia não ter nome na terra. Porque quando ela foi desprezada pela sua senhora, presta atenção, como Sara se referiu a ela. Rejeita essa escrava. Mas quando Deus encontra com Agar no deserto, Ele diz, o que tens, Agar? Deus te encontra no deserto e Ele te chama pelo nome. Despreza esse sentimento de rejeição, porque quando nós nos sentimos rejeitadas, muitas vezes nós estamos nesse lugar de sermos essa. E aí Deus nos encontra no deserto e diz, você não é essa, você é Carol, Paula, Flávia, Vaneide, Hazel. Ele te chama pelo nome. Ele te encontra e Ele te confere identidade, Ele te confere valor. Ele realmente se importa com você. O Deus que nos encontra no deserto, Ele nos chama pelo nome e se importa conosco. Ele restaura todo e qualquer sentimento de montura ou de peso que qualquer rejeição possa ter causado em nós. Ele nos traz a existência chamando pelo nome, nos afirmando a identidade de filhos. O Deus que se revela no deserto, Ele também te levanta. É o segundo ponto. O Deus que te encontra no deserto, Ele te levanta. O que foi que aconteceu? Agar, no auge do seu desespero, coloca o menino embaixo de um arbusto, se afasta dele porque diz, não quero ver, ele vai morrer. Ela senta no chão sem forças, se prostra e começa a chorar. Quem vai julgar Agar? Quem não faria o mesmo em uma situação como essa? Mas Agar entregou os pontos. Ela se rendeu diante das impossibilidades. Ela terminou assumindo uma posição de prostração. Agar, ela não queria encarar o problema de frente, por isso que ela dá uma distância, ela vira de lado, ela não quer encarar, ela foge daquela situação extremamente desconfortável. Será que você também é assim? Foge do problema, dorme muito, evita conversa difícil, quer deixar o casamento porque está complicado. Nós tendemos a não encarar os problemas de frente das nossas vidas muitas vezes. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer, olha, não faz como Agar não. Não se senta, não se entrega, não se prostra. E Ele fala de forma imperativa para ela. Ei, levanta-te. Ergue-te, mulher. Levanta-te. Porque em meio ao deserto, o anjo aparece para nos erguer. Como enxergar o cenário de possibilidades se sentada e prostrada a gente só olha para baixo? Você precisa se erguer. Levantar a sua cabeça para enxergar um horizonte de possibilidades. O Deus que te encontra no deserto e que te levanta, Ele te faz enxergar. O texto diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz.
Deus muda tudo na crise. Deus providencia um estado milagroso para quem está falido de recursos. Aquela mulher não existia mais recurso algum para aquela mulher. Não existia mais uma migalha de pão, uma gota de água. Não tinha mais nenhum recurso. É exatamente quando o anjo aparece. Deus muda tudo na crise e providencia um estado milagroso para quem está falido de recursos. Quando Abraão mandou Agar e Ismael para aquele deserto, eles estavam indo para um caminho de morte. Mas Deus faz brotar vida. Deus faz brotar vida. E lembram que eu disse que nenhuma promessa de Deus é falha? Existiam muitas promessas sobre a vida de Ismael, porque ele era filho de Abraão. E Deus havia feito uma promessa sobre a vida daquele menino. Como é que ele iria morrer, gente? Não ia. Não ia. Nós temos um Deus que é a nossa provisão. O Deus que nos encontra no deserto. Ele nos faz enxergar cenários de possibilidades. Nós temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus abriu o mar vermelho, se o Senhor fez brotar água da rocha, se o Senhor permite que mulher estéril gere luz a filhos, o Senhor mandou o maná, o Senhor mostrou o poço a Agar. Por que você acha que no seu deserto o Senhor não vai vir com a sua provisão? Se a crise está grande, minha irmã, se por algum motivo você está com medo, se você chegou como Agar à instância do desespero, de repente cenários de morte até te assombram. Presta atenção nisso aqui. Creia, porque o nosso Deus pode reverter o quadro mais sombrio da tua existência. Talvez você possa estar intrigado até com o início da história. Sara foi uma senhora dura. Talvez você possa estar pensando, nossa, a gente viu que tem tantas Saras aí, né? E nenhum Agar. Mas Agar comeu um arroiadozinho, não foi? Com a irmãzinha? Foi. Eu queria que a gente entendesse que a atitude de Sara com Agar pode até ter sido reprovável. Mas eu queria que nós pudéssemos sair daqui entendendo que os erros humanos não são capazes de frustrar os projetos de Deus. Os erros humanos não são capazes de frustrar os projetos de Deus. Eu queria chamar a banda. E aí, o que é que aconteceu? Ao lado dela existia um poço que ela não enxergava. E foi necessário que o anjo fizesse a enxergar. O Senhor, Ele não nos tenta, mas às vezes Ele nos permite provações. Porque todo o deserto pelo qual nós passamos, nós saímos de lá aperfeiçoados, transformados, fortalecidos. E no meio de toda a aridez, Ele pôs um manancial. Existia a água da vida ali. E eu não posso olhar para aquele poço e não me lembrar de quando Ele diz: eu sou essa água que jorra. E quem beber de mim jamais terá sede. E quem beber de mim jamais terá sede. Talvez você possa não estar em deserto nenhum e amém por isso. Preste atenção que Ele diz: ergue-te e levanta o teu filho. Porque quem passa pelo deserto e se ergue, Deus usa para levantar também outras pessoas. Que Deus possa nos encontrar nos nossos desertos. Que Ele possa nos erguer para que nós possamos nos levantar
e levantar outras pessoas depois que tenhamos nos erguido. E que Ele possa abrir os nossos olhos para nós podermos enxergar um cenário abundante de possibilidades. E possamos beber da água da vida, da qual jamais teremos sede, porque Ele é o nosso manancial. Senhor, eu te agradeço, porque o sofrimento, ele bate à nossa porta. Isso é a nossa humanidade. Estamos em um mundo caído e repleto de pecados. Não estamos isentos disso. Mas eu te agradeço porque quem tem a água da vida não passa da mesma forma pelo sofrimento. Eu te agradeço porque tu nos encontras, Senhor. Muitas vezes nós caímos, nós pensamos que nós te encontramos. Não. Tu nos encontra. Tu vai ao nosso encontro. E eu te peço, Senhor, talvez tu precise ir ao encontro de algumas mulheres aqui nessa tarde. Senhor, tu nos encontra. E eu te agradeço porque tu nos chama pelo nome. Tu restaura as nossas dores de rejeições profundas. Tu deixa de lado o sentimento de montura e de peso e nos dá filiação e liberdade. Eu te agradeço porque tu nos encontra. Eu te agradeço porque tu nos ergue. Eu te agradeço por poder erguer outras pessoas a partir dos desertos pelos quais nós passamos. Abre, Senhor, os olhos de muitas mulheres que possam estar talvez nesse momento sem enxergar a saída. Talvez estejam numa caverna escura e não consigam sair e encontrar a porta. Abre os olhos, Senhor. Se os recursos findaram, se o odre secou, se o pão acabou, age de forma poderosa e milagrosa, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu abre o mar, Senhor. Tu manda o maná, Senhor. Tu opera milagres, Senhor. Que essa tarde possa ser uma tarde de poder, de milagre nas nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, que mesmo em meio ao deserto, nós possamos nos render à tua presença e encontrar essa água que é um manancial que nos preenche e nos enche de todas as nossas necessidades. Eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial. Satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Cante conosco. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial. Senhor Jesus, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou
Você pode cantar isso mais uma vez? Eu tenho sede. Eu tenho manancial, única fonte de vida. Tu és manancial, manancial, única fonte de vida. Tu és. Amém. Gente, se alguém chegou depois, a gente quer que todo mundo esteja dentro dos seus grupos. Então, quem já veio anteriormente, já faz parte de algum grupo, procure o seu grupo e junte-se à sua mesa. Se você está chegando agora, a integração vai te colocar em um grupo para que você possa estar ao redor da mesa com outras pessoas. E aí a gente planejou esse encontro para vocês conversarem bem muito. Então hoje vai ter tempo para vocês se conhecerem, para vocês conversarem, para vocês de fato se relacionarem. Então esse é o nosso momento de partilha. Tá? Então cada líder vai conduzir esse momento e que vocês tenham um tempo precioso na presença uma das outras e daquele que tem conduzido cada um de nós a todas as coisas. Amém?